Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que ajudará as mães e filhos sobre a incerteza na hora de escolher a profissão. Nossa convidada, a psicóloga doutora Vanessa Moreira. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. O nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Vanessa Moreira. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Dani. Prazer estar aqui com você. Eu acho que é um momento tão importante para a gente falar de algumas questões, né? Sim, eu convidei a Vanessa para falar de um assunto que eu passei há pouco tempo, que é essa fase de vestibulares, dos filhos escolher a profissão, porque na verdade eu acho eles tão novos para escolher uma profissão que vai levar pela vida toda, né, Vanessa? 17 Realmente. anos. Ali nesse momento que eles escolhem a decisão, né? A maioria está aí com 16 ou 17 anos, alguns com 18, dependendo aí qual é a idade, né, que está concluindo o ensino médio. Claro que não é um tema também somente para essa faixa etária, existem algumas pessoas aí com 20, 21, 22... Que ainda não decidiu, né? Que ainda não decidiu, mas acho que talvez o público mais, que mais esteja fragilizado para essa decisão é mesmo o público aí de 17, né, chegando aí para os 18. Porque tem crianças não, jovens, né, que eles falam desde pequeno, eu quero ser médico, ou eu quero ser advogado, mas eu não percebo isso mais nas crianças, nos jovens. Eles estão totalmente perdidos. A gente vê, assim, eu atendo criança, né, e a gente vê que desde muito pequenininhos, eles têm algumas preferências, né, tem crianças que gostam de brincadeiras que envolvam animais, brincadeiras de médico, brincadeira de ensinar, brincadeira de ser jornalista, né, a gente já vê isso. E realmente, para alguns adolescentes, desde muito cedo, existe uma construção. Então, tem adolescente que desde lá dos 15 anos, né, quando entra para o primeiro ano do ensino médio, já está muito determinado o que quer. Inclusive, alguns adolescentes já entram em programas dentro das suas escolas, empresa júnior dentro da escola, projetos que já tem a ver ali com a profissão deles. Mas a gente tem visto realmente uma parcela muito grande dos adolescentes que estão muito indecisos. E aí, nessa época, né, que eles estão aí para finalizar o ano, finalizar o ensino médio, tem o período dos vestibulares, essa decisão ela fica ainda mais intensa. E isso até acaba sendo gerador de muito sofrimento para alguns adolescentes, né? Mas como você disse, as escolas faziam esse tipo de laboratório, levavam nas faculdades, mas teve a pandemia que parou tudo isso. Eu Sim. também estava esperando isso. Falei assim, meu filho vai conhecer alguma faculdade que ele fala, eu quero estudar aqui, ou algum curso. E não aconteceu isso pela pandemia, né? Se a gente pensar, esses adolescentes, né, que estão concluindo o ensino médio no terceiro ano, eles fizeram só esse ano. Né, eles entraram ao ensino médio, o primeiro e o segundo, que a gente teve o pico da pandemia, então eles não vivenciaram também a vida na escola, porque esse momento na escola, os programas que as escolas oferecem, o contato com os colegas, a conversa sobre as profissões, porque a gente sabe que a adolescência é um período que há um rompimento com a família, então mesmo que a família fale, mesmo que a família dê ideias, importa muito mais o que acontece fora. Né? Não porque eles não gostam dos seus pais, mas porque esse é o momento de se vincular com o que está fora, esse é o momento de se vincular com os professores, se vincular com os amigos. Então, não ter acesso à escola, e não só a escola, mas outras atividades, isso tem um grande impacto também para eles, né? A gente sente que eles estão um pouco ainda perdidos. Outra coisa que eu acho que contribui muito com a indecisão é a oferta de muita informação. A gente vivencia um momento, né, que embora a gente tenha inúmeras informações, a internet bombando, mas muitas vezes são informações que geram mais dúvidas e nem sempre informações de muita qualidade. Então faz com que é tanta coisa que eu não sei o que eu quero. Mas e os pais, Vanessa? O que os pais vão fazer? Porque o filho não vai se preocupar muito, que ele está lá estudando. Agora os pais, sim, se preocupam, né? Sim. Que vê o filho totalmente ali sem um sentido. Fala, vai fazer cursinho? Vai fazer até quando, né? Até para fazer cursinho você precisa ter uma meta, um objetivo. Claro.
os pais, né, ou cuidadores, né, quem quer que seja ali o responsável por esse adolescente, exerce um papel fundamental, que é a rede de apoio. Então, não acho legal quando os pais simplesmente deixam tudo à conta do adolescente. Ó, decide aí, eu vou entrar de repente com o pagamento, né, de uma faculdade, você que decide. O que você quiser fazer, o que você quiser e tá tudo certo. Eu não acho que deva ser assim, né, até porque a adolescência é um período que ainda não se completou todo o neurodesenvolvimento. Então, para o adolescente, embora ele esteja no final da adolescência, né, 16, 17 anos, ainda é muito difícil tomar decisões. Por 2 motivos. É muito difícil para o adolescente estimular, né, um tempo aí prolongado. Então, daqui 10 anos para um adolescente é muito tempo. É diferente de uma pessoa de 30, 40 anos pensar, daqui 10 anos, ok, dá para me planejar. Para um adolescente, 10 anos parece muito tempo, muito mais do que é. Então, pensar numa profissão parece que é pensar em algo muito maior do que eles conseguem. Então, eles precisam de um auxílio nesse momento. Outro motivo que é difícil para um adolescente tomar a decisão é que é difícil postergar o prazer. Então, o cérebro do adolescente, ele gosta mais de prazer. Só que ele gosta no sentido de um prazer rápido. Enquanto que uma pessoa, né, mais madura, um adulto, gosta de prazer também, mas conseguem esperar esse prazer, conseguem postergar. Vou fazer tal coisa, daqui tantos meses eu sei que eu vou ter esse ganho. Para um adolescente, isso é mais difícil, ele quer ter o ganho no momento. Então, tomar decisões, né, pensar em eu tenho que estudar agora, pensar numa profissão é mais difícil. Então, a família realmente exerce um papel fundamental, mas é importante que a família exerça um papel de acolhimento, um papel de abertura, para que esse assunto seja conversado de uma forma muito franca, né? Então, realmente colocar para esse adolescente como que é a vida, como que é o mundo do trabalho, porque não é só nível curso, não é só decidir o curso, é pensar se esse curso vai se tornar a profissão também. Porque uma coisa é graduação, entrar para o ensino superior não necessariamente é uma profissão, né? Então, acho que é colocar para esse adolescente como que é essa vida, o que ele tem como objetivo, o que ele quer vivenciar, trazer uma visão mais realista, porque às vezes o adolescente está ainda numa visão um pouco idealista, né? O que é o ideal. E aí os pais têm esse papel, mas é importante também que os pais tenham um certo cuidado de não projetar em seus filhos as suas próprias vontades, né? É claro que todo pai, toda mãe, todo cuidador quer o melhor para o seu filho. Então não é que fazem isso para prejudicar. Mas às vezes tem aquela questão de, o pai ou a mãe queria ter sido, né, queria ter feito algum curso, às vezes não teve oportunidade por questões financeiras, por questões de projetos da vida, né, que foram sendo ultrapassados. E aí como entende que é o melhor para si, então acha que vai ser o melhor para o seu filho. Mas é o momento da gente respeitar também essa pessoa, que embora seja adolescente, mas tem também uma certa característica, tem a sua personalidade. Então, eu acredito que o papel da família seja esse, é um acolher, é um apoiar, informar como é esse mundo, né, porque esses pais têm mais informações, mas também respeitar quem é esse adolescente, porque então, ele já é um sujeito. A gente pode influenciar de leve, né? Uma influência de leve. De repente, escutar o que ele já tem de ideia. Porque sempre tem alguma ideia, né? 17 anos, 16 anos, já viveu bastante coisa. Então, o que ele tem de ideia? Às vezes, a gente vê que os adolescentes não é que eles não sabem nada. Às vezes eles têm ali algumas, 5 opções, né, de cursos, e às vezes uma figura ali que eles têm muito apoio pode ajudar a tomar a decisão. Então, é uma influenciar, mas é uma influenciar de forma positiva. Não influenciar no sentido impor, que eu acho que é essa a preocupação. Tornar esse momento, que por si só já é gerador de ansiedade, tornar esse momento uma pressão. A gente não pode pressionar tanto também, né? Porque daí cria também uma expectativa desse adolescente, esse jovem, de ter que corresponder, né? De ter que fazer com que seus pais sejam felizes. E eles são muito influenciáveis, né? Eles acabam então, às vezes, vai entrar num curso, vai fazer alguma coisa muito mais para agradar os seus pais, e às vezes vai estar vivendo de uma forma infeliz. E isso não vai ser legal para a saúde da família como um todo, né? A minha preocupação era essa. Meu filho não sabia o que fazer. Eu falei assim, então faz medicina, que eu acho bom, né? Já que você não sabe. Aí ele falou assim, mas eu não gosto. Eu falei assim, então, do que ele não gosta, ele sabe. Ele não sabe do que ele gosta. Aí a gente foi por alternativa. Mas o que você gosta de matéria? Falei, faz uma engenharia, então, de produção, que é um curso que eu também acho bom. Mas eu não gosto de cálculo. Então você já vai tirando ali algumas que você sabe que não vai dar certo mesmo, né? Mas até
quando eles dizem, eu não gosto disso, até isso precisa ser explorado. Porque, por exemplo, a engenharia que você falou, eu não gosto de cálculo. Mas é que, às vezes, pro adolescente, ele tá muito com a cabeça do ensino médio. E o ensino médio, muitas coisas são mais chatas mesmo, né? Eles têm ali um conteúdo muito pré-determinado, é muito fechado, tem que cumprir as notas. É diferente de uma graduação, né? Que é algo mais motivador. Então, o que é esse cálculo? A gente não pode eliminar uma opção somente porque a gente não gosta de uma pontinha daquela área, porque às vezes são coisas que a gente possa desenvolver. Porque no colegial você aprende aquilo, mas você não sabe nem pra que vai usar, né? Exatamente, Na isso muda tudo. Você já tá sabendo pra quê. Exatamente, tá? Então, eu quero trabalhar com uma profissão que envolva comunicação, mas eu não consigo me comunicar muito bem. Mas a comunicação é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. Sim. Eu quero trabalhar com uma profissão que envolve escrita. Não vou escolher porque eu não escrevo bem. Mas escrita é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. Existem cursos para isso. Então, eu não acho legal quando a gente elimina uma área toda, né? Uma possível profissão, um possível curso, somente porque eu acho que eu não me daria bem com um único item. É claro que a gente, assim, precisa levantar isso. Eu acho que isso importa. Então, realmente, a profissão lida muito com, sei lá, matemática. E eu odeio matemática. É algo a se considerar. Mas a gente precisa considerar outros aspectos também. Até mesmo eliminar somente se eu não conseguiria desenvolver aquilo. Tem coisas que são possíveis de desenvolver. E você acredita que eles vão muito pela profissão e formação dos pais? Sim. A gente tem as referências, né? Então, estar num ambiente, esse ambiente vai nos afetar positivamente ou negativamente também. Então, as primeiras referências, né, dessas adolescentes que foram crianças, são as suas figuras parentais, né? São os seus pais ou as pessoas que exercem esse lugar. Então, a profissão dos pais tem um impacto, às vezes, do que eu não quero, que a gente também vê muito isso. Sei lá, a mãe é professora. Eu não quero ser professor de jeito nenhum. Porque, às vezes, esses filhos vivenciaram também a parte ruim, né? Então, nossa, vi meu pai, minha mãe trabalhando com isso, essa parte não era legal, então eu não quero isso pra mim. Que também não é uma coisa legal. Porque às vezes esse filho possa estar contaminado por uma parte que não seria assim que ele vivenciaria. Porque partes ruins tem em todas as profissões. Exato. Né? Tudo vai ter o lado bom, né? E o lado que não é muito bom, né? Aí, pro fim, o meu filho acabou, depois de muita conversa, muito tempo, falando que as preferências dele seria ou direito, que era a profissão do pai, ou a minha, que era economia. Eu fiquei até surpresa. Falei, nossa, mas você gosta da minha profissão, da profissão do seu pai, e agora tá fazendo direito e tá adorando. Olha que legal. Olha só, a gente não imagina, né? Eu achei que ele tava falando isso para agradar, e não. Realmente, ele, depois de um tempo, se ligou um pouco para essa parte, né? Começou a pesquisar e se identificou. A profissão dos pais, a gente entende que faz parte do universo desse adolescente. Então, está mais próximo dele. Por isso que a gente fala que, para ajudar na escolha, é legal que esse adolescente vivencie. Então, converse com pessoas, converse com familiares que, de repente, têm as profissões, visite lugares, invista muito em cultura, leia bastante, porque, assim, você vai aumentando o seu repertório. Então, por que é mais fácil pensar na profissão dos pais? Porque faz parte do repertório. Já tá mais ali no dia a dia, né? É muito comum, por exemplo, eu atender adolescentes ou até crianças e eles falarem assim, nossa, eu acho que eu quero ser psicóloga. Porque você nem conhecia aquela profissão, mas à medida que teve aquele contato, começa a pensar sobre. Então, isso é comum. Às vezes até crianças comentam isso. Então, ampliar o repertório faz com que a gente também tenha uma escolha mais segura, uma escolha mais saudável, né? Que acaba sendo uma coisa legal e não uma coisa que acaba sendo geradora de sofrimento. Vanessa, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações aqui com a psicóloga a doutora Vanessa Moreira. Não saiam daí. Sua reforma com parcelas a partir de R$ 349,00 em até 200 meses para pagar. O consórcio é uma ótima opção para você adquirir um imóvel por meio de parcelas mensais sem juros. Além do sorteio mensal, é possível dar lances, inclusive usando seu FGTS, para ampliar as chances de ser contemplado. Com a Brasil Bens, você também consegue usar seu crédito de consórcio para construir, reformar, comprar uma casa de praia, campo ou um terreno. A Brasil Bens, por meio do consórcio de reforma e construção, estabeleceu parcerias com administradoras
disponibilizando ferramenta de crédito para transformar o seu desejo em realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de construir, reformar, comprar uma casa de campo ou praia ou comprar um terreno, com parcelas a partir de R$ 349. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a psicóloga doutora Vanessa Moreira, estamos falando sobre a difícil fase de vestibulares, decidir a profissão, não é, doutora Vanessa? Sim. E como é difícil, né? Só quem já passou por isso, como eu passei recentemente, sabe, né? Às vezes a gente mesmo depois de formada, né, depois de algum tempo ainda pensa, nossa, será que eu fiz uma boa escolha? Então esse processo de pensar, até mesmo quem já se formou, né, às vezes até já tem aí uma carreira, né, bem sucedida, até fica pensando, nossa, mas e aquela área, né, se eu tivesse ido para aquele caminho. Não, é que você fala, às vezes, fala assim, nossa, a minha amiga fez outro curso, está super bem, por que eu não consigo? Por que eu não estou, né? É isso que eu tentei falar com meu filho. A gente tenta orientar, mas também a gente não pode dar tanto palpite, né? É importante que eles sejam sujeitos autônomos, né? Que eles também se sintam empoderados e exerçam protagonismo nesse momento. Até porque faz parte desse preparo para a vida adulta também se responsabilizar e saber escolher. Então não adianta simplesmente, olha, eu vou aqui escolher para você, você vai fazer tal curso e é isso. Né? Depois ele vai ter que lidar com todo o curso pela frente, com todas as decisões. O professor da faculdade não vai ligar para os pais para falar que se ele está indo bem ou não. Então é uma decisão que já começa por aí, esse estímulo à autonomia. Né? A gente quer que eles sejam felizes, que eles se encontrem na profissão, mas a gente também quer uma profissão que eles ganhem dinheiro, né? Por isso que eu penso que é importante que a gente tenha, assim, um equilíbrio entre uma decisão que envolve o gostar, mas nem só de gostar vive o homem, né? Acho que é mais ou menos assim. Se a ideia é que o curso, né, a graduação que a gente fala nesse momento, seja uma profissão, a gente também precisa pensar na viabilidade dessa profissão, né? A nível financeiro, a nível lugar. Então imagina, né? Tô aqui na cidade do interior e eu quero trabalhar com uma região que envolva mares. Então, eu vou ter que me mudar, né? Quero trabalhar no mar, então aqui não tem. Então, tem que ir para outra cidade. Então, pensar, acho que sempre nesses dois polos. E é difícil essa mudança, né? Por mais que você pense que vai ser fácil, não é fácil. Eles sentem muito, e a gente também, né? A mãe, principalmente, né? Sentem muito. Alguns vão fazer curso, né? Fora da cidade, às vezes em outros estados, às vezes fora do país. Isso acontece também. E é o momento que os pais acabam vivenciando um movimento, né? Que a gente fala assim, síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Né, que é esse momento que esses filhos saem de casa e por mais que esses pais estejam felizes, né? Pela conquista do filho, pelo filho vivenciar, né? Tudo aquilo que ele talvez tenha planejado, mas é momento que o ninho tá vazio, não tem mais aquela pessoa, existe todas as preocupações de que esse filho vai enfrentar. Então é um momento de ressignificação também desses pais. De ressignificar a vida, então quem eu sou agora,
sair um pouquinho desse lugar de pai e de mãe e ressignificar como vai ser a vida a partir daí. Que é a lei natural da vida, né? É importante que seja assim, né? Claro que os pais exercem um papel muito, muito importante na vida dos filhos, mas entender que é colocar o filho para o mundo, né? E permitir que esse filho tenha a sua história, faça a sua história, tenha a sua caminhada e faça isso de forma muito autônoma. Senão acaba virando daí um adulto que tá dependente dos seus pais, né? A dependência emocional que a gente fala, que não é saudável. Não é saudável. E esses filhos podem depois reproduzir com seus filhos, reproduzir em relacionamentos, uma dependência emocional que não vai ser saudável. Acaba não se encontrando, né? Doutora Vanessa, e qual o papel da psicóloga nesse caso? O que eu tenho que fazer com essa dúvida cruel? Procurar um psicólogo, eu acho que essa é a hora. Quando a gente percebe, né, que o adolescente, mesmo com algumas dicas, mesmo pesquisando o curso, mesmo fazendo um levantamento, né, sobre o autoconhecimento ali, ele percebe que não está conseguindo, tem gerado muito sofrimento, muita dúvida, a gente entende que talvez seja o momento mesmo, né, de procurar uma ajuda profissional. E a psicologia trabalha muito com isso num processo que a gente chama de orientação profissional. Muito conhecido, né, antigamente se falava muito orientação vocacional, que é o auxílio, né, dessa pessoa, normalmente são os adolescentes mesmo, né, o público-alvo, a ajudar nessa escolha, a entender o que é isso, a entender estratégias, né, do que ele pode fazer. Muitas vezes a gente utiliza instrumentos, né, os testes psicológicos. Claro que existe uma crença aí, né, que no teste, algumas pessoas me procuram falando isso. Eu quero fazer um teste que vai determinar o que eu devo fazer. Não tem nenhum teste que vai aparecer, devo fazer jornalismo. Não vai. Porque o teste, ele vai ser um instrumento de auxílio. Então, a gente tem testes de personalidade, testes que rastreiam as habilidades das pessoas. Então, o teste, juntamente com todo um processo, né, que não é feito um encontro só, são vários encontros, ele tende a colaborar bastante, né? Só o fato da gente entender um pouquinho sobre a personalidade da pessoa, a gente já ajuda a entender um pouquinho da sua escolha. E nesse processo, ele já vai estar mais focado, né, em pensar diretamente no assunto? Sim. Muitas vezes, o próprio adolescente já chega ali com algumas ideias. Só que ele chega com uma ideia de forma muito crua. Então, é através desse processo que a gente também vai lapidando, né? Você já tinha pensado sobre isso, mas o que isso representa? Isso tem a ver com a sua personalidade? Não tem? Isso aqui tem a ver com tal habilidade, mas você precisa desenvolver um pouco mais. Inclusive, o processo de orientação profissional não é só do adolescente. Existem pessoas jovens, adultos, que, como eu tinha comentado, que estão em processo de transição de carreira, né? Estão aí saindo de uma carreira e querendo entrar em outra. Que é um exemplo, né? De que nada é para sempre. A gente pode mudar também. Tem a vida toda, né, para mudar. Sim. Até se eles começarem um curso que não gosta, tem a probabilidade de mudar, né? Meu filho mesmo está fazendo direito e uma amiga dele do curso, ela começou a fazer direito agora porque ela estava fazendo arquitetura e não gostou e mudou para o direito, que é o que ela queria. Então existem essas possibilidades, né? A gente pode deixar esse adolescente tranquilo quanto a isso, né? Não deve ser um clima de tensão, de punição. Olha, se você às vezes eu vejo alguns pais falando isso. Olha, você vai entrar nesse curso e não vai mudar. Você vai ter que ir até o fim. Isso é muito ruim, porque pode se tornar um profissional frustrado. E se trabalhar com pessoas, né, pode, acho que não acarretar um bom trabalho ali, até com as pessoas, os seus futuros clientes, seus futuros pacientes, que seja. Então, é importante dar essa abertura de que, sim, pode haver uma mudança. Porque, às vezes, a gente faz um processo de escolha no sentido de minimizar o impacto de uma decisão não legal. Mas não significa que a gente não possa ter percalços no caminho. Às vezes o adolescente estava pensando que era uma coisa, chegou nesse curso e viu que, sei lá, mudou de ideia, algo não está muito legal. Pode mudar, né? Eu acho que, claro que é importante que essa decisão aconteça logo no começo do curso, né? Para que ele possa ter ali um tempo de procurar um outro curso. A gente sabe que tem algumas faculdades que fazem tem até um período que eles conseguem mudar, né? Então, mas isso no primeiro semestre, segundo semestre do curso dá para sentir bem, né? Como que vai ser o
o andar da carruagem. É que são tantas profissões, né? São tantas formações que a gente, só de começar a pesquisar, você fala, nossa, é muita coisa, né? E eles têm acesso a muitas informações, eles sabem de todos esses cursos novos que tem, a cada dia aparece um curso novo, né? De uma graduação nova. Sim, são muitos cursos, muitas opções, muitas informações, mas existem algumas dicas que dá para esse adolescente, ele afunilar a sua escolha. Eu acho que é isso que a gente precisa compreender. E, né, algumas dicas ali vai ajudar, de alguma forma, ele se sentir um pouco mais seguro para escolher. Né? Eu acho que a primeira dica, a gente precisa pensar, é a questão do autoconhecimento. A gente não sai do lugar se a gente não sabe nem um pouquinho ali de quem a gente é. Embora, né, a adolescência seja um período que isso ainda está se firmando, ele ainda está um pouco em dúvida, mas ele já sabe bastante coisa. Então, acho que é um momento de reflexão de quem eu sou, né? Se eu pudesse responder quem eu sou, do que eu gosto de fazer. Lá na escola, né, quando eu estava pequenininho, qual as matérias, né, que esse adolescente gostava, qual ele se interessava mais. A gente sabe que tem as grandes áreas, né, exatas, biológicas e humanas. Qual que se interessava, quais são as forças e as fraquezas. Então, o que essa pessoa desenvolve bem, o que ela desenvolve não muito bem. E aí a gente vai afunilando, né, quais as profissões que ela já conhece. Então, acho que esse é o primeiro ponto, pensar em autoconhecimento. Aí, para fazer essa análise, você precisaria também conversar com os pais? Sim, conversar com os pais. Tem uma conversa, né, que às vezes é bem interessante com os pais, que é quando os adolescentes perguntam para os seus pais, quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? E fazer uma ponte com o mundo de hoje, o que ele gosta de fazer, quais são os hobbies, e tentar também ter um pensamento que é assim, nem tudo que a gente gosta pode se tornar profissão. E tudo bem isso. Então, acho que é legal para o adolescente entender que, assim, eu posso gostar de uma coisa e não necessariamente isso ser minha profissão. Então, eu gosto de música, mas isso não necessariamente precisa ser profissão. Pode ser um hobby? Pode ser um hobby. Eu não vou abandonar isso. Porque, às vezes, para o adolescente fica essa visão de mundo, como se o mundo adulto fosse chato. Então, agora eu vou deixar tudo que eu gosto, que eu vou entrar para a profissão e acabou o prazer. Né? Mas não, a gente pode gostar de muita coisa, não necessariamente isso ser uma profissão. Isso pode ser um hobby, isso pode ser uma pós-graduação, né? Que é ter ali uma profissão de base e se especializar naquela área. Doutora Vanessa, estou adorando esse bate-papo aqui, principalmente porque eu passei por esse problema há pouco tempo. Espero ter resolvido, que meu filho está gostando do curso. Eu queria agradecer a sua presença e que você deixasse seu contato. A gente vai colocar aqui na tela. Você atende em Limeira? Sim, eu atendo em consultório em Limeira, né? Meu consultório fica no centro, próximo ali do shopping, então é bem conhecido aquela região. E aí o telefone fica para contato. Obrigada mais uma vez. Por nada, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é um assunto muito importante. Muito, sim. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?